vai, definitivamente. Vamos lá, tava bom. A linha tava boa. Valendo. Salve, salve, galera! Estamos chegando mais uma vez aqui no canal do De Placa, claquete na mesa, porque o Campeonato Brasileiro está se encaminhando para o fim do seu primeiro turno. Vivemos no último fim de semana quase toda a 16ª rodada. Ela só vai acabar em setembro com o adiado Palmeiras e Fluminense, mas claro que além dos golaços, dos grandes lances, do time que sobe, do time que desce na classificação, temos os assuntos importantes de arbitragem e para isso ninguém melhor do que Pericles Bassols para explicar para a gente as nuances da arbitragem da rodada. Seu Luiz Felipe Freitas hoje curte um breve descanso porque tem Champions League nesta semana, por isso eu estou aqui. Em linhas gerais, Bassols, foi uma rodada, um fim de semana de boa arbitragem, de média arbitragem ou de arbitragem ruim? Foi um fim de semana de arbitragem boa. Eu gostei das arbitragens, gostei das intervenções do VAR. Tem uma ressalva para fazer com relação ao que os árbitros estão deixando em campo, estão deixando de marcar. A gente vai tratar disso agora na análise das jogadas. Eu vou tentar mostrar tecnicamente algo que eu acho que eles precisam evoluir, mas no geral foi uma rodada de boas arbitragens. De boas arbitragens, então aqui a gente tem visto os árbitros usando o VAR adoidadamente. Então é um open bar de VAR, né? Como se fosse um open VAR. Boa. Open VAR dá para trabalhar, não é? Gostei. Open VAR. Open VAR, tá tudo liberado. A gente começa com o jogo que transmitimos na TNT, o empate entre Santos e Fortaleza, 3-3. Isso. O que é que temos de importante para olhar sobre esse jogo? Temos o gol do Soteldo que não foi validado, né, Bassols? Na verdade, o gol do Soteldo, a gente até durante a transmissão trabalhou esse impedimento, o seu impedimento do Soteldo na finalização, nesse momento aí do passe, e estava muito ajustado, e depois, na verdade, a marcação de campo foi a marcação do impedimento do Sacha na origem da jogada, porque só para que o público em casa entenda e saiba, quando sai um lance assim muito ajustado como o do Soteldo, e antes nós temos jogadas ajustadas também, o VAR vem trabalhando de trás para frente, ou seja, ele vem primeiro lance do Soteldo e vê se está impedido ou não está. E aí passou ali por uma jogada muito ajustada, devem ter usado a tecnologia de linha. Foi para a origem. E aí acharam o Sacha em posição ilegal e, portanto, esse lance foi anulado em virtude da posição de impedimento do Sacha. O que é importante sinalizar e ressaltar, que eu gostaria de ver e que passou despercebido pela equipe de arbitragem, ou eles erraram realmente. Quando você faz essas duas análises de uma jogada como essa, a bola o jogo tem que reiniciar com a bola na posição onde foi marcada a infração. Então, e onde foi marcada a infração? Nesse passe aí. Nesse ponto, nesse passe. Só para ver, o Sacha é o primeiro aqui que vai receber. Exatamente, aqui. Exatamente. É o que está mais no fundo da tela. Isso. Lá. Tá? Então a jogada teria que ter sido marcada ali onde o Sacha está. O reinício da jogada deveria ter sido ali. E eles reiniciaram o jogo na área pequena, na pequena área, o que é um equívoco. Se o impedimento foi esse, o jogo tem que reiniciar ali, que posiciona melhor o público que está no estádio e posiciona melhor a imprensa que está transmitindo o jogo. Fazer a leitura total do lance. Exatamente. Nós precisamos, para fazer a leitura total do jogo, que a equipe de arbitragem se comprometa com o real reinício do jogo. E, nesse caso, o real reinício do jogo não foi no local onde a infração foi cometida. Qual era a equipe de arbitragem que estava nesse jogo? Rodrigo D'Alonso, que estava nesse jogo, que está nesse jogo, a gente ainda tem mais um lance para analisar, Sim. E de VAR está o Rafael Trace. Rafael Trace, equipe do Paraná? Equipe do Paraná. Equipe do Paraná. Além do gol anulado do Soteldo, tivemos o pênalti do Felipe Aguilar, pênalti para o Fortaleza, marcado pelo Wellington Paulista. Perdão, equipe de Santa Catarina, porque o Trace era assim do Paraná e se mudou recentemente para Santa Catarina, equipe toda de Santa Catarina. Boa. Rodrigo D'Alonso, inclusive, que vem sendo observado para provavelmente ocupar um lugar no quadro da FIFA. Felipe Aguilar derrubou o Edinho. Vamos a esse lance. Esse lance, na transmissão, eu deveria ter respeitado minha primeira impressão, que foi de pênalti. Na segunda imagem, eu achei que o Edinho forçou o contato contra o Aguilar, e depois que o D'Alonso confirmou a marcação dele pela chamada do VAR, eu falei, deixei alguma coisa passar, e fui para uma análise mais criteriosa. E achei realmente um joelho do Aguilar, malandro, aquele joelho sorrateiro, Sim. Aquele que quer enganar a todos, inclusive me enganou, indo ao encontro do Edinho e não o Edinho indo ao encontro do Aguilar. Então, portanto, a penalidade foi bem marcada, um pênalti bem marcado.
Eu só acho que, para uma decisão de campo em que o árbitro deixou o lance seguir, é um lance muito interpretativo para a recente orientação da FIFA. Então ele não marcou o pênalti. Ele não marcou o pênalti. Isso é importante a gente relembrar. Exatamente. E a FIFA acabou de, no dia 21 agora, reforçar uma informação, uma orientação de não chamarem lances interpretativos. Esse, para mim, é um lance muito interpretativo, que deveria ter tido respeitada a impressão do árbitro em campo, que estava a 2 metros. Mas, algumas vezes, nós vamos ter essa distorção. O VAR em campo vai entender isso como erro claro. Eu aqui não entendo esse lance como erro claro, e vai chamar para uma decisão como essa. A gente vai ter que respeitar, porque vão ser as pequenas distorções da ferramenta que vão acontecer, mas assim, nós temos muito mais benefícios do que pequenas distorções. Que emoji merece o Rodrigo D'Alonso? Vamos em direção ao emoji do D'Alonso, e aí eu vou aproveitar porque foi uma arbitragem excelente, ele teve presente fisicamente em todos os lances, a arbitragem dele foi muito boa, merece um emoji de coraçãozinho, né, de um olho apaixonado para a arbitragem dele, assim como foi a arbitragem, na minha opinião, para a gente não deixar passar, do Bruno Arleu no Grêmio Atlético Paranaense. Foi uma arbitragem muito boa, que também teve um lance parecido com esse, onde o VAR não deveria ter entrado, entrou, e o Bruno foi muito firme. E do Wilton Pereira no Flamengo e Ceará, passaram despercebidos com boas arbitragens. Agora, vamos para São Januário, porque lá o Vasco venceu o São Paulo por 2-0, e tivemos no primeiro tempo um lance capital do jogo. Perfeito. O Raniel, jogador do São Paulo, vai para a disputa com o Richard, volante do Vasco, grandalhão, diga-se, levanta ali o pé, e o Anderson Daronco, que é o árbitro, não marca, não dá o cartão logo de cara. Isso. O Jean-Pierre, também gaúcho, estava no VAR, chama ele. Chama o Daronco e ele fica um tempão até expulsar. Bassols, a impressão que eu tive é que o Jean-Pierre convenceu o Daronco. O Daronco, em poucos momentos, o Daronco, olhando a imagem, concordou com a expulsão, mas que o Jean-Pierre fez um forte trabalho de convencimento. E o Raniel foi expulso, Bassols. Pois é, esse forte trabalho de convencimento não é bom nem para a arbitragem do Daronco, nem para o trabalho do VAR. Eu quero ressaltar no início da jogada, se a gente puder voltar no início da jogada, a bola está saindo da área e o Daronco está virando de costas para a jogada. Percebe agora? Ele com certeza pegou essa jogada, como a gente usa na arbitragem, pegou pelo meio do caminho. Sim. Ele pegou o final da jogada e o contato, e ele deve ter sido pego de surpresa. E aí a decisão dele fica fraca, ele fica com uma decisão fraca. Tanto é que ele decide por nada. Sim. Ele dá a falta sem cartão nenhum. Então, quando isso acontece, o VAR que está lá em cima vê uma jogada de trava contra a cabeça, e aí isso tem todos os elementos para cartão vermelho, trava contra a cabeça, isso tem que ficar bem claro, que ele assume o risco, quando bota o pé naquela altura, de acertar com a trava o rosto / cabeça do adversário. Mesmo que o adversário faça também o movimento de tentar cabecear para baixo, como fez o Richard. Sim, porque ele não abaixa o tronco para cabecear uma bola no meio do caminho ou perto do chão. Ele está numa posição natural de jogar a bola com a cabeça. Quem não está numa posição natural de jogar com o pé naquela altura é o Raniel. Mesmo que ele não tenha visto o jogador. Mesmo que ele não tenha visto. Dá a impressão que ele não viu. Ele assume o risco. E aí a gente tem que colocar algumas questões. Talvez não tenha tanta intensidade, porque depois do contato ele tira. É claro que ele tira, ele percebe que o contato dele é faltoso com a trava, mas a gente está falando de uma cabeça e uma trava indo em direções opostas. E aí, quando a FIFA recomendou um tempo atrás que se tenha muito cuidado com a cabeça, em situações de cotovelo, mais ainda com a trava da chuteira. Então, é uma jogada, sim, no meu entendimento, com elementos muito fortes para cartão vermelho, e aí isso levou o Jean-Pierre a chamar. Eu quero só ressaltar, o que eu vou começar a ressaltar, inclusive nas outras jogadas que vêm em seguida, dos outros jogos, é que os árbitros não estão tomando a decisão no campo. Sim. E ao não decidir nada, ele abre uma janela para que o VAR, que era o Jean-Pierre, chame ele para uma decisão que tem muitos elementos muito mais fortes para vermelho do que para amarelo. Então, quando ele vai para uma decisão como essa, ele acaba ficando com um amarelo fraco, uma cabine inteira provavelmente decidindo por vermelho, e ele volta com vermelho. Lembrando que, se ele tivesse convencido do amarelo, ao abrir a revisão, ele poderia sim voltar com o amarelo, mesmo que o VAR achasse que fosse para vermelho. Então, expulsão justa para você. Na minha opinião, expulsão justa. Emoji pro Daronco / Jean-Pierre, no caso, né?
Na verdade, o meu emoji... Vou fazer o emoji depois dos 3 lances, porque eu quero colocar a minha preocupação, o meu emoji de preocupação com relação ao fato dos árbitros não estarem apitando no campo as jogadas. E aí, quando a gente terminar as outras 3, eu reúno um emoji para os 3 árbitros. A gente vai agora para Floripa. Vamos para ressacada, porque lá Avaí e Corinthians empataram em 1-1. E o Michel Macedo, lateral direito do Corinthians, vai disputar essa bola com o Brenner. E esse lance me lembrou bastante o lance do Felipe Melo com o Luca, no Palmeiras e Bahia. Acho que o Felipe Melo veio mais de trás, acabou pegando mais forte, mas o movimento do Michel Macedo foi mais deliberado ali, com o braço no rosto do Brenner. O árbitro também não expulsa imediatamente, o Ricardo Marques Ribeiro. Agora me fugiu quem é que estava no VAR. Estava com ele no VAR... Eu confirmo. E aí ele é chamado e ele expulsa e mostra ali o cotovelo. O Michel Macedo foi pro chuveiro. O Corinthians perdia o jogo por 1-0. Ficou com 10 homens em campo, depois o Corinthians acabou empatando o jogo e a gente vai falar sobre isso também. O Emerson Almeida estava com ele de VAR, um VAR que vem se destacando, já teve em vários jogos, mas ali a gente faz uma análise, eu pedi para iluminar o árbitro no momento do choque e no momento da cotovelada, porque me parece uma posição de campo favorável para ele querer ver. Mas um árbitro concentrado, no momento em que o choque está se anunciando, no momento em que a disputa está se anunciando, um árbitro na posição em que o Ricardo estava deveria fazer menção de querer ver, mostrar concentração, buscar um ângulo para ver entre os jogadores que ele com certeza viria essa jogada. Ele não viu adequadamente e não tomou decisão nenhuma no campo, precisando ser chamado para essa decisão. Percebam a posição em que ele está em relação à jogada. Ele está impassível ali, né? Ele está calmo, ele está caminhando como se nada fosse acontecer. No momento em que os dois sobem para disputar, ele tem que reagir, o corpo dele tem que falar, dizendo assim, eu quero ver, eu vou reagir para ver o melhor ângulo. Ele não faz nada disso. E se eu errar, o VAR me ajuda. Ele provavelmente deixou a cabeça do jogador do Avaí à frente do braço, não viu com clareza porque não reagiu para ver. Entendi. Não estava concentrado o suficiente para reagir e ver entre os jogadores. Essa foi a falha dele. Isso é terceirizar a decisão. Sim, perfeito. Isso aí é terceirizar a decisão, uma decisão que ele poderia ter tomado dentro de campo e ter sido uma decisão mais limpa que teve que ter uso do VAR. Expulsão justa. Expulsão justa no final. Nosso próximo lance é o do Betão? Nosso próximo do Inter, lance não, Inter e Goiás. É do Inter e Goiás. Sai de Floripa e vai para Goiânia. O jogo estava 0-0 no primeiro tempo, o Inter com o time reserva. E o Léo Senna, esse é o volante da equipe do Goiás, o Léo Senna acaba deixando o pé, atingindo o atleta do Inter e ele é expulso de campo. Jogador e árbitros iluminados. Mais uma vez, eu ilumino a jogada e o árbitro para mostrar que o árbitro está encaixado na jogada, olhando o lance. Ele chega, leva o apito à boca e decide por uma vantagem. É o Marielson. É o Marielson da Bahia, exatamente. Vamos evoluir no conceito de vantagem. Vantagem no meio-campo, com a zaga toda posicionada, não é vantagem. Ele deu sorte em sair um gol ali. Sim. E a não tomada de decisão dos árbitros em campo está mudando a dinâmica do jogo. Por acaso, aí ele deu sorte e saiu o gol. Mas o que ele deveria ter feito aí era apitar essa falta. E se ele apita essa falta, provavelmente não sairia o gol. Então, nós estamos alterando algumas dinâmicas de jogo e do futebol para esperar o VAR tomar uma decisão que deveria ser do árbitro, que está bem posicionado, que está encaixado, que está vendo e que, na verdade, está faltando o clique da concentração. O árbitro deve estar sempre resetando a concentração dele a cada jogada e a cada iminência de contato. Quando tiver anunciado um contato, ele tem que reagir, ele tem que querer ver. E não é isso que eu estou vendo nos árbitros. Esse lance foi... A expulsão está correta para você. A expulsão no final foi corretíssima, porque é um pisão contra o joelho, mas o jogador no chão. Da dinâmica do jogo vale esse ponto aí. Exatamente. Então, para Anderson Daronco, no Rio, para Ricardo Marques Ribeiro, em Floripa, e para o Marielson, em Goiânia. Que emoji que você dá? Vamos no emoji da preocupação, que é a preocupação, um emoji preocupado por uma arbitragem que não está reagindo para ver as jogadas que se anunciam. A jogada está se anunciando, ela está se apresentando para vocês. Reajam. O Daronco, ele foi pego mais de surpresa do que o Ricardo e do que o Marielson. Mas mesmo assim, reajam, tentem ver. Boa. Bassols, prazerzaço.
Semana que vem, Luiz Felipe estará de volta aqui. Maravilha. Sempre lembrando... Mas foi um prazer tê-lo aqui comigo. Todo meu, sempre uma aula. Sempre lembrando, esse vídeo vai ficar o tempo inteiro no canal do De Placa. Você pode assistir quando você quiser, inclusive recomendar pra galera. Sempre se inscrevendo no canal, sempre deixando o like e ativando as notificações. Rodada que vem, teremos mais Péricles Bastos aqui falando da arbitragem. Boa semana pra você, a gente se vê. Valeu. Valeu, galera.